Argentina, um país de riqueza, do luxo e muito invejada por vários países, mas que em pleno século XXI faliu, quebrou, igual a Venezuela. A desvalorização da moeda retrata a imagem de um país trancado. São mais de 40% da população vivendo em estado de pobreza, mas que no começo do século XX era um destino disputado por imigrantes da Europa. Afinal, lá na Europa, era uma fábrica de pesadelos, diante de vários acontecimentos catastróficos. Argentina, um país de cidadãos orgulhosos e de uma nação que vivencia status, com as vitórias da seleção e pelo ídolo Maradona, mas que no fim são humilhados pelo declínio econômico ano a ano e pela presença da corrupção absurda. Essa é a história de um país que veio da alta prosperidade para o fundo do poço, com uma economia que se equipara da Venezuela, dispondo de alta inflação, desvalorização da moeda e dezenas de empresas deixando o solo do país. Tudo isso resulta com que muitos argentinos não consigam custear as necessidades mais básicas de sobrevivência. Essa pobreza afeta mais de 11 milhões de cidadãos argentinos, num país cuja população é próxima dos 30 milhões, ou seja, mais de 40% da população está na extrema miséria. Uma nação que apresenta muita incerteza do presente e extremo pessimismo para o futuro. Este é o país com a pior economia da América Latina, ficando atrás apenas da Venezuela, e por esse motivo está quase se aproximando para a própria Venezuela. Caso você pretenda investir em uma moeda que não seja o real, o peso argentino seria de longe a pior escolha. Durante décadas, o país enfrentou diversas crises, convivendo com a hiperinflação e desvalorização da moeda. Um lugar na qual produzir a moeda é mais caro do que a própria moeda. Caso não fosse suficiente, nenhuma moeda caiu tanto quanto o peso argentino. Não acredita? Veja só os números. Em 2012, $1 era 4,3 pesos argentinos. Em 2021, $1 chegou a assustadores 92 pesos. O atual presidente Alberto Fernandes e a vice Cristina, que prometeram reerguer o país e tirá-lo da miséria, só fez com que o país chegasse na dívida de $44 bilhões ao FMI em 2021. Diante de toda estabilidade, o governo não viu outro meio a não ser dolarizar o país. O que isso significa? Todos os preços são divulgados na moeda americana. E por qual motivo? A fala vem do ex-presidente, Maurício Macri. A nação não pode gastar mais do que tem. E infelizmente, caso essa estratégia não fosse realizada, o desfecho seria mais inflação e mais empréstimos no exterior, aumentando ainda mais a dívida pública externa. Os números são totalmente preocupantes. Do orçamento total do governo, 60% é destinado ao existencialismo, ou seja, para manter o mínimo do mínimo e sustentar a população para que muitos não morram de fome. Nesse cenário, um país que era classificado democrático passa a encaminhar ao socialismo, na qual grande parcela da população depende do governo para sobreviver. Mas sabe o que é pior? Não existe nenhum sinal de melhora nos próximos anos, muito menos nas próximas décadas. Diversos pesquisadores, se não praticamente todos, saíram do país pelo medo da decadência. Devido a essa visão, o governo tomou uma atitude fora do contexto democrático. Os deputados aprovaram uma lei para confiscar o dinheiro dos mais ricos. Foram 133 votos a favor e 115 votos contra. Essa foi uma tentativa de continuar contendo as dívidas do governo e sustentando os gastos, mas que tropeçou na elite financeira. Os grandes empresários só tiveram uma alternativa: fugir do país e levar consigo toda a sua fortuna e os últimos resquícios de emprego. Mas infelizmente, são os mais pobres que sempre acabam sentindo toda a fúria da má política de um país. A pobreza atingiu o pico de mais de 18 milhões de pessoas, ou seja, mais de 44% da nação vive em estado precário. A chance de se reerguer? Bom, ela está cada vez mais distante. A malha ferroviária do país, uma das maiores da América Latina, com 45 mil quilômetros de extensão, está sucateada. Menos da metade está em funcionamento. E tudo começou com a administração de Carlos Menem, entre 1989 a 1999.
a qual foi deixada de receber aportes do governo e com isso foi morrendo aos poucos. Esse é o retrato de um país que realmente saiu dos trilhos. E você faz ideia do porquê da malha ferroviária ser tão importante para a economia de um país? Esse tipo de transporte ajuda no escoamento das mercadorias e nas distribuições de mantimentos por todos os estados e cidades, barateando em muito o custo final dos produtos aos consumidores. Vamos a pedirles a todos que vuelvan a aislarse en sus casas. Se já não bastasse todos os acontecimentos, chega o coronavírus e com ele a instauração do lockdown em todo o mundo. Caso você queira saber mais sobre o assunto, já fizemos um vídeo sobre a China e o que ela teve a ver com o coronavírus. O link estará passando agora no card e também na descrição aqui abaixo do vídeo. Com a pandemia tomando conta do país, a economia não tinha outro caminho se não fosse a de se afundar cada vez mais. E a opção? Imprimir mais dinheiro. A inflação foi tão aterrorizante que chegou no ponto de importar papel para imprimir mais dinheiro. A decadência da economia chegou a tal ponto que em 2010, 100 pesos argentinos comprava 10 quilos de arroz. Atualmente, dá para comprar apenas um. Imagina você receber seu salário e ter de correr ao mercado, pois no final do dia, com aquele valor, não se consegue comprar praticamente mais nada. Em 2019, a economia do país ficou atrás somente da Venezuela e Zimbábue. A realidade de todos é viver no curto prazo, porque fazer planos para o futuro não é mais uma opção, e sim uma regra. Para entendermos um pouco desse contexto, é preciso voltar em 1980, quando o país estava passando por uma inflação de 700%, e quem assumia era Raul Alfonsín, no estado de falência. O ministro da Economia havia renunciado ao cargo, e o presidente foi à televisão para apresentar um plano econômico e enfrentar o caos que estava instaurado no país. O plano era instaurar uma moeda forte e deixar para trás a grotesca inflação. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Mas de nada adianta dar a cura para quem não quer ser curado. A militância iniciou um contexto de greves e violência contra a austeridade do país. E isso foi tão forte que em uma cidade, a quantidade de funcionários públicos subiu de 12 para 40 mil. Durante a presidência de Raul, a Argentina foi paralisada por várias sequências de greves, tudo para barrar a nova moeda austral. La crisis económica avanza. El austral cae en picada y la inflación se dispara. Não demorou muito, em 1989, para a inflação chegar a 764%. Com isso, o então atual presidente renunciou ao cargo e o futuro ficou nas mãos de Carlos Menem. Um pouco mais adiante, aconteceu o massacre da Praça de Maio. Foram 39 mortes ocasionadas em confrontos com a polícia, entre elas, 7 crianças inocentes. A causa? Infelizmente, a insatisfação popular com o atual governo. E agora, puxando um pouco para o nosso contexto, o que podemos tirar de aprendizado de todos esses acontecimentos que marcam até hoje um país que não tem nenhuma perspectiva de voltar a se reerguer? O Brasil. Nosso país passou por acontecimentos similares, como a descontinuidade da malha ferroviária, golpes de Estado, renúncia de presidentes, instabilidade econômica, instauração do Plano Real, extrema corrupção, apoios políticos inseguros e agora a atual pandemia do coronavírus. Nos próximos anos vêm as eleições presidenciais, e caso não tenhamos consciência e saibamos realizar a escolha certa, será mais uma história marcada por decisões contraditórias, aquelas que deveriam elevar o país a ser uma potência, mas que caminhará a passos largos para se tornar a próxima Venezuela e Argentina. Quero deixar meus sinceros agradecimentos a quem curte e compartilha o vídeo do canal. Meu nome é Wesley Souza e essa foi a explicação fantasma da economia da Argentina. Também já peço para vocês irem se inscrevendo e já vai dando um like no vídeo se você gosta e apoia o projeto Rudimentar.
Agora, se você quer ajudar ainda mais a continuação desse projeto, já se inscreve no canal o quanto antes. Assim, você sempre será avisado quando tiver vídeo novo, viu? Até a próxima.